Olá, galera! Bem-vindos ao canal Misturando as Tintas. Então, neste vídeo, nós vamos postar a parte 2 desta pintura aqui, desta toalha de rosto. Então, vocês puderam observar na parte 1, que a gente já tinha feito essa rosa vermelha e as folhas. E nessa parte 2, então, nós vamos fazer esta rosa aqui, que está virada para cá, e esta outra rosa que está de costas, né? Está virada para baixo, tá, pessoal? Então, eu ensino passo a passo de como pintar essas duas rosas, tá? E por último, vocês vão observar que eu finalizei com este stencil aqui, ó, escrito, tá? É um stencil que eu tenho e que eu gosto dele, certo? Então, bora lá, misturando as tintas. Então, nós vamos pintar esta segunda rosa, e essa segunda rosa eu vou usar, então, a cor rosa chá, que está aqui, o púrpura, para dar a profundidade, e vou usar desta vez o branco, tá? Então, as três cores que eu vou usar aqui nesta rosa, tá? O rosa chá, o branco e o púrpura, certo? Então, vamos iniciar com o púrpura, fazendo então a parte que é mais forte da rosa, né, que é a profundidade, como eu fiz daquela vermelha, tá? Eu coloquei o modelo bem aqui no canto deste vídeo para que a minha mão não atrapalhe quando eu for pintando, porque eu sei que às vezes a mão fica na frente e aí não dá para ver direitinho a tonalidade, não dá para ver como é que eu faço os riscos. Então eu já inicio colocando assim, ó, a cor mais forte, que é o púrpura. Já vou fazendo nesses cantinhos aqui, ó, desta boca da rosa, isso que a gente chama de boca da rosa, tá? Vou fazendo aqui assim, ó, porque eu quero que essa boca da rosa, ela tenha essas cores, certo? Então, pintando aqui assim, que é a cor onde vai dar a profundidade, tá? Dessa boca da rosa. Aqui em cima da mesma forma. Então, pintando aqui, ó. Só fazer essa partezinha aqui que faz parte da boca da rosa, tá? Aqui assim também faz parte da boca da rosa. Então, eu vou colocando aqui assim, ó. Essa parte aqui, geralmente eu pinto logo elas, porque assim, vou pintando, fazendo essas partes todas, depois eu faço pétala por pétala. A única parte que eu faço antes, que assim, que faço um conjunto, né, das cores, pintando essa parte aqui que se chama a boca da rosa. Então, vou usar agora o rosa chá, tá? E o rosa chá, então, eu vou fazendo essa parte aqui, que é a parte aqui, e vou misturando. Depois, o branco, eu vou fazer, então, os cortes, tá? Observe que eu vou fazendo assim, ó. E eu vou misturando o rosa chá com o púrpura, ó, que é assim, ó. E misturo aqui assim, ó. Essa tinta aqui vai ser misturada, observe, tá? Eu não deixo uma dualidade nessas cores aqui. Assim, ó. E agora na parte de cima aqui a mesma coisa. Pintando então com o rosa chá. Sempre misturar bem as tintas. O próprio canal já tem esse nome porque para as minhas alunas o que eu mais ensino para elas é sempre isso, gente. Sempre digo para elas, misturem bem as tintas. Vou usar um pouquinho do púrpura nesta parte aqui. Tá? Assim.
Colocando aqui o rosa chá nessa ponta aqui também. Ficou faltando. Tá? O rosa chá nessa pétala aqui, ó. Que esse centro aqui se chama boca da rosa. Então, eu gosto de fazer meio junto isso aqui. Ó, faço assim, misturo bem. Tá? Assim. Coloco aqui assim também, ó. O rosa chá. E no lado de cá, a mesma coisa. Aqui assim. Tá? Venho pra cá, né? Faço a partezinha aqui que faz parte do centro. E já coloco aqui assim também a cor mais escurinha, que é o púrpura. Essa parte aqui, gente, é o que vai dar a profundidade na rosa, tá? Essa parte aqui, ó. Então, eu vou usar o púrpura bem forte aqui. E, para dar uma profundidade um pouquinho maior, tá, gente? Eu vou botar um pouquinho do vinho. Vou abrir aqui a minha tinta. E vou botar um pouquinho do vinho aqui. Para dar, então, essa profundidade aqui, ó. Quanto mais escuro, maior a profundidade que dá. Que é assim. Que é assim. Não vou terminar essa pétala aqui, tá? Porque eu quero passar aqui, ó. Não vou terminar com vinho, eu quero fazer o púrpura. Aqui assim. Tá? Observe que eu tô usando. Então, aqui assim, ó. Toda essa parte aqui faz parte da boca da rosa. Aqui assim, até aqui. Aí eu misturo um pouquinho do rosa chá, que é o rosa que eu tenho aqui. Aqui assim. Isto. E agora eu vou vir com o corte com o branco, gente. Isso aqui foram as cores que eu usei. Eu não quero ela tão escura como fiz com a vermelha. Só quero uma rosa bem escura. Essa aqui eu vou fazer mais clarinha. Tá? Então, ficou assim. Então, agora eu vou usar o branco para fazer os cortes. Deixa eu pegar aqui a minha tinta branca e tirar um pouco dessa minha tinta aqui na minha lajota que eu tenho aqui. Que eu gosto sempre de tirar um pouquinho. Gosto de pegar só aquilo que eu vou precisar. Então, aqui assim, deixar essa tinta para lá de cá, para não atrapalhar. Isso. Então, como é que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui assim um pouquinho do branco, que assim, ó, só uma pontinha, e vou vir aqui assim, ó. E misturo junto com a outra cor, tá? Não botar de mais, não botar de menos, cuidar. Não posso também ter uma cor muito escura. Vou até pegar um pincel um pouquinho menor para botar essa cor branca ali. Tá na pontinha, gente.
Assim. Observe, só na pontinha, formando umas vírgulas, tá? Umas vírgulas. Só que aqui eu vou aproveitar e vou mesclar um pouquinho com a cor que eu tenho ali. Não quero deixar uma separação assim, ó, tá? Então, fica desse jeito. Agora eu vou colocar na partezinha de baixo, nessa aqui, ó, também puxo, tá? No lado de cá, mesma coisa, coloco e puxo. Parte aqui de cima, ali, tá? Então, mesclando agora, para não ficar uma separação de cores. Observaram? Fica bem bonita essa nossa pétala desse jeito. Essas pétalas, aliás, essa boca da rosa, né? São pétalas de flores, da rosa. Isso faz parte. Assim, ó. Um pouquinho mais forte. Assim, parte aqui de cima. E aí eu pego e mesclo essas aqui, ó. Tá? Novamente essa partezinha aqui do meio. Essa outra do lado de cá. O centro aqui assim, ó. Essa parte aqui da minha esquerda. E mesclo aqui assim, ó. Aproveito e já boto aqui, ó. E boto aqui assim, tá? Vou tirar novamente. Eu gosto de botar na lajota, porque quando a gente vai pegar, a gente pega só aquilo que a gente precisa. Quando você coloca todo o pincel na tampinha, em algum outro lugar, ela vem muito, às vezes. Então, ali aqui, ó. Aqui assim, ó. E puxo assim, ó. E acabo mesclando aqui a minha cor aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos fazer essa parte que forma a boca da rosa, que é aquilo que eu gosto bastante, porque acaba definindo bastante quando a gente faz isso, a rosa. Ali. Mas não vai ficar assim, tá, gente? Então, agora a gente vai mesclar um pouquinho essa nossa, aqui assim, ó. Pincel, mão bem leve, tá? Bem leve mesmo. Eu coloquei um pouco de aquarela silk dentro do meu branco, então ele ficou um pouquinho líquido, mas não tem problema. Aqui assim, ó. Observe que a gente vai fazendo. Aqui assim, aqui assim. O que pode acontecer também a gente fazer é fazer um risquinho a mais aqui assim, não tem problema. São vírgulas que a gente vai fazendo, que a gente vai colocando na rosa e vai dando então uma espécie que ela vai formando então as pétalas, que assim também, ó, tá? A gente vai formando ela, certo? Então, nós vamos dando sequência, um pouquinho mais pra cima, então, a nossa rosa, nesse nosso, aqui assim, ó, tá? Então, formando essa outra pétala aqui, com as cores também, as mesmas cores, né? O púrpura, aqui assim, ó. Púrpura. Às vezes esses vídeos, gente, demoram bastante por causa... pelos detalhes que ele tem, né? Você observe, não é
a gente vai dando as dicas e pintando junto e falando. Então, às vezes, a gente acaba demorando por causa disso, tá? Mas também, a partir desses vídeos, quem quiser, eu acredito que dá para pintar uma rosa bem bonita. E outra, gente, a gente não aprende a pintar rosa numa única rosa, né? A gente vai ter que usar, pintar várias vezes. Assim a gente vai aprendendo. A gente não aprende pintura com um único jeito, né? Uma única vez. Eu sempre digo isso para as minhas alunas. A pintura, gente, ela é prática. Pintura é prática. Você tem que ir pintando, pintando, para poder fazer então os detalhes, aprender a fazer bem bonito a pintura, né? Eu sempre penso, quanto mais pintar, isso eu sempre falei, quanto mais se pinta, mais se sabe. Devido a isso que eu acredito muito que seja a prática. Vou trazer um pouquinho mais aqui com o meu púrpura. O pincel acabou indo pro branco e manchou um pouquinho, ó. Mas não tem problema. As cores estão aí, a gente usa elas bastante, elas vão ter. Então, aqui assim, fazendo essa mistura das cores, né? Aqui assim. E a cor branca, às vezes, o tecido, ele suga muito. Se precisar depois dar uma repassada nessa pintura que essa rosa pode fazer. Vou colocar uma pétala aqui assim, ó, tá? Se fosse uma pétala extra aqui, ó. Aqui assim. Agora vamos colocar aqui assim, então, um púrpura nessa parte de baixo. Que é a cor mais forte que eu tenho aqui dela. Tá? E nessa partezinha de baixo também, aqui assim, ó. Sempre quando tem um encontro da cor clara, que é essa aqui, com a escura, então aqui assim, esse meio tem que ser a cor escura, tá? Vou usar agora o rosa chá, que é a cor mais clarinha que eu tenho, para depois botar o branco. Aqui também eu posso botar um rosa chá aqui no meio, porque depois eu vou vir todo ele com branco. Aqui assim. Vou tirar o meu branco aqui, uma tarjetinha aqui. Aqui a parte mais clarinha, tá? Que eu falei. Vou pegar um pincel mais fininho que eu tenho aqui, ó, pra fazer o branco nessa partezinha aqui, ó. Aqui assim. Aqui é a parte mais... Isso. Aqui eu faço a mistura das tintas.
Isso aí. Agora eu vou pintar o lado de cá. Vou pegar minha tinta púrpura aqui. Dar uma sacudida pra não ficar tão seca. Às vezes a gente fica pintando e a tinta vai secando, né? Então vou botar aqui assim. Vou usar então aqui assim, ó. Nesse canto aqui, o púrpura. Tá? Aqui assim, ó. Nessa partezinha de baixo também vou botar o púrpura. Fazer 2 pétalas juntas agora. Essa aqui, aproveitando, tá? A cor que eu tenho aqui, ó. Que é a cor mais forte. E essa aqui também. Fazendo essa pétala aqui, ó. 2 pétalas. Aqui assim. E aqui assim. Limpando o pincel aqui assim. E aqui assim. Deixa eu botar um pouquinho mais pra lá a toalha de rosto ali, pra ficar bem nítida, pra vocês poderem visualizar bem o que eu tô fazendo. Então agora eu vou fazer essa toalha aqui, nessa pétala aqui, que é uma pétala virada, tá? Tô passando o rosa chá. Misturando sempre bem essas 2 tintas aqui, ó. Aqui também, esta tinta aqui, ó. Assim, tá, gente? Bem misturado. Agora eu vou usar o branco. Aqui assim, ó. E aí eu misturo o branco por aqui assim. Porque o branco também eu quero pintar nessa... Aqui assim, ó. Ali. Então eu uso o branco também nessa pétala aqui de baixo. Aqui assim. Observe que eu quero dar uma misturada no rosa chá. Assim. Tá? E vou também aproveitar e fazer essa parte aqui assim, ó. Isso aqui a gente chama parece um U, assim, ó. É o que vai dar o contorno da rosa, tá? Isso aqui, ó. A gente costuma sempre fazer isso aqui assim, ó. A maioria das rosas tem esses contornos. Observem, vocês vão ver que dá um pouco também um efeito da rosa, né? Então, vou passar aqui também, como eu fiz no outro, um pouquinho do rosa chá. E depois eu vou vir com o branco, tá? Aqui assim eu quero botar um pouquinho do branco. Aqui. Ali. E como eu fiz na outra, vou fazer uma pétalazinha extra aqui. Assim, ó. Ali. Toma um gole d'água. Então, eu tenho aqui o branco. E vou passar, então, nesta parte aqui, ó. Isso aqui demonstra a pétala virada, gente, tá? Observe que a gente fala assim, ó.
Olhem só, que bonito. Uma pintura bem feita é uma pintura bem contornada. Tá? Ficou bem legal. Agora vamos fazer as últimas duas pétalas que faltam. Essas aqui. Essa aqui, se eu conseguir, vou dar uma descidinha aqui para fazer uma pétala que venha um pouco para fora. Tá? Então, eu vou iniciar aqui com o púrpura. Aqui assim, ó. Depois eu venho aqui com o branco por cima, tá? Depois eu venho finalizar com o branco. Aqui eu já botei o branco, então vou colocar o púrpura aqui assim. Aqui assim. Aqui assim, vou botar um pouquinho pra fora ele, como eu falei, uma pétala que vem aqui, que cai aqui pra fora, porque eu quero que ela se junte pro lado de cá, que ela faça uma junção. Vou botar o rosa chá, aqui assim. Aqui assim. Aqui assim, então eu quero botar o rosa chá. Vou lavar o pincel porque eu quero agora botar uma outra cor. Vou colocar o branco. Antes eu quero botar um pouquinho mais de rosa chá aqui assim, ó. Tá? Aqui assim. Mas eu vou finalizar com o branco agora. Aqui assim. Aqui assim. Da mesma forma do lado de cá. Colocando bem aqui assim, ó. Mesclando as tintas aqui, ó. Tá? O branco com o rosa chá. Aqui assim. Aqui assim também quero colocar uma rosa assim. E eu quero colocar um outro risquinho aqui assim, ó. Ali, tá? E vou finalizar com outro risco aqui nesse miolo aqui assim, ó. Tá, gente? Então, a nossa rosa, ela ficou assim, finalizada, tá? Muito bonita, ficou bem legal. Agora, depois eu vou fazer, então, como eu falei antes, fazer uma batidinha aqui com cor branca, com a cor preta também. Vamos ver, mas eu vou deixar para os finalmente, tá? Então, nós vamos pintar agora esta rosa. Ela é uma rosa que está virada, tá? Virada para baixo. Depois eu vou mostrar todo o desenho, como é que ficou. Tô pintando em partes. Então, o que eu vou usar? O Tutti Frutti, para fazer as partes mais claras. O rosa chá, que já usamos na outra, o púrpura e o vinho, tá? Então, essas cores que eu vou usar pra gente fazer, então, essa nossa pintura aqui dessa rosa, tá? Então, eu vou começar pintando aqui
Começando com o rosa chá, o tutti frutti, tá? Que é essa partezinha aqui mais clara que tem. Vou mesclando um pouquinho a parte mais clara com a parte, então, mais escurinha, tá? Fazendo a sombra, tá? Então, eu vou pintando dessa forma. Essa cor aqui é a tutti frutti, tá? Vou mesclando com o rosa chá, que é assim, ó. São os tons que eu estou usando para fazer esta rosa virada aqui. Vou usar um pouquinho do púrpura para fazer essa parte aqui assim, ó. Assim, mesclando, né, gente? Assim. Eu vou usar o vinho para fazer a sombra nesta aqui, que é aqui assim, que é de faz a parte mais escurinha, então. Assim. Tá? Então, a gente vai estar, nós estamos fazendo, então, uma rosa virada. Então, essa pétala é a parte de trás, a pétala de trás. Depois eu vou reforçar com o tutti frutti. Agora nós estamos apenas fazendo a parte aqui, que é essa aqui do meio. Vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor, porque essa pétala aqui dela era grande, né? E vou fazer então aqui a outra pétala que é assim, ó, com um pouquinho só de tinta, tá, gente? Que é nessa partezinha aqui, ó. Mesclando. Aqui assim. Usando púrpura também nessa mesma partezinha aqui. É um risco que ele é bem minucioso, então a gente tem que cuidar muito em usar nessa pintura aqui, cuidar muito em si a pintura, tá? São as pétalas que estão viradas, tá, gente? São as pétalas que estão viradas. Então, essas são as pétalas um pouquinho mais forte, tá? Essas pétalas aqui, ó. Vou usar, então, já o vinho, para dar uma tonalidade um pouquinho mais forte nessas aqui, porque são aquelas que estão viradas. E elas vêm acabando pra cá, tá? Elas vêm fortalecendo um pouquinho mais o lado de cá. Essa parte aqui também é mais escurinha. É a sombra, como a gente fala. Depois, com a outra cor, eu vou fazer aqui eu tô fazendo a sombra, depois eu vou dar
Então, fazendo o corte dessa rosa viradinha. Aqui assim. Tá? Observem que a gente vai com muito cuidado. Fazendo isso aqui assim, tá? Depois na parte que vem a mais clara, eu vou fazer a mesma coisa nessa aqui, ó. Com rosa chá. Essa parte que é a partezinha um pouquinho mais clara, que é assim. O vinho, eu já tô fazendo aqui a partezinha. Depois, como eu falei, eu vou ver com o Tutti Frutti fazer a parte mais clara. Agora estou fortalecendo essas pétalas aqui. Assim. Tá. Um pouquinho do púrpura também. Assim. Já vou vir com o Tutti Frutti, pincelzinho um pouquinho menor ainda, para fazer a parte, então, que é essa parte aqui assim, ó. É o virado da pétala. Observe. Vou ter que usar depois um pincelzinho bem fininho para fazer, então, esse contorninho que vem aqui ao redor. Assim. Fazendo esse outro aqui também. E fazendo essa outra parte aqui também. Todas essas partes aqui que estão viradinhas, faz parte da pétala que está virada. Então, ela é pintada com uma cor bem mais clarinha. Ali, agora eu vou pegar um pincelzinho que eu tenho aqui, bem fininho, assim, ó, pra fazer, então, esse término aqui, ó. Isso aqui faz parte disso aqui, ó. Assim. Aqui também, ele forma tipo um Vzinho. Tá? Meio ele acaba, aqui assim com esse branco. Então, a gente pode pintar com rosa chá também aqui assim. Porque é uma pétalazinha que vem virada. Ou com o púrpura. Assim, ó. Ela não tem uma finalização forte demais. Tá? E aqui sim. Então, aqui vou finalizar com o Tutti Frutti. Assim. Certo? Então, mesclando um pouquinho aqui também. Pra não ficar tão destacado. Essa pétala aqui assim. Ali. E já aproveito e já faço essa outra pétala aqui, ó. Junto com o rosa chá. Assim mesmo. Tá? Vou pegar o pincel aqui assim, ó. Vou fazer então aqui assim a cor mais fortezinha.
púrpura. Lembrando que aqui eu tenho os galinhos verdes. Estou usando um pouquinho da cor mais forte para fazer contorninho aqui mais forte. Assim. E vou já usar o Tutti Frutti para fazer a cor aqui mais clarinha. Assim, ó. Depois vem aqui a pontinha verde e aqui eu mesclo, né, as cores. Vou usar um pouquinho do meu do vinho, já que usei nas outras, vou usar aqui também um pouquinho, para dar um pouquinho mais forte. Aqui assim, ó. Pronto. Agora vamos fazer as outras pétalas. Vou pegar esse meu pincel com o Tutti Frutti e vou fazer essa aqui agora. Uma pétala que é viradinha e ela pede uma cor pura, tá? Uma cor única, certo? Vou usar o rosa, mais ou menos aqui assim. Um pouquinho do púrpura do lado de cá, como eu fiz com a outra, aqui assim. E vou pintando aqui assim com a cor, o rosa chá. Passando um pouquinho do púrpura, para dar uma finalização aqui assim também. Aqui assim. E com o Tutti Frutti, então também uma finalização aqui, ó. Assim. Pincel fininho, para poder fazer essa partezinha aqui, ó, bem fininha, né? E essa aqui também bem fininha. Essa aqui, ó. Que é a pétala virada. Gente, olha, quem vê a pintura feita, não imagina que a gente demora tanto tempo assim para pintar, né? Quem vê a pintura feita, que já tá no pano, que já tá pintada. Mas demora, gente, demora. Só quem faz sabe o quanto demora. Aqui assim. Então agora eu vou pegar o pincelzinho de novo, Tutti Frutti, e vou fazer aqui essa beiradinha aqui, ó. Que é a camadinha bem pequenininha, misturando com rosa chá, para fazer esse acabamento aqui nessa pétala. Assim, bem legal. Pô, caramba, como tá ficando bonitinha essa flor aqui. Nossa. Já vou pintar aqui assim, ó. Então, o púrpura, tá? Para finalizar aqui o púrpura. Vou usar um pouquinho esse meu pincel que é um pouquinho mais firme, para fazer então a parte que eu quero aqui. Pegando rosa chá, um pouquinho rosa chá, o Tutti Frutti. Ali.
Vou com meu pincel fino fazer os finalmente aqui, ó. Puxando aqui assim, tá? Só que eu não quero uma dualidade muito grande desse aqui, então já passo aqui, já vou mesclando, tá? Assim. Então, vou fazer essas últimas 3 pétalas aqui, pegando o rosa chá, fazendo aqui assim, ó. Não esquecendo que aqui eu tenho o verde, né, para fazer. Já vou mesclar aqui também, fazendo já essa aqui também. E aproveitando, fazendo essa outra aqui também. Então, você observa que eu tô fazendo 3 juntas, tá? Porque, para poder dar uma ligeireza também. Porque a gente, não são pétalas grandes, né? Então, observem aqui, ó. Aqui assim eu faço uma sombra, sempre, porque vai... É a sombra que a gente vai fazer aqui, a rosa por trás, né? A rosa que tá de costas. Aqui assim, já vou fazer aqui assim também. Aqui assim, e nessa outra partezinha aqui também, tá? Aqui assim, aqui assim. Então, observem que a rosa, né, ela tá de costas, tá no verso dela. Assim, pra poder, nem que depois o verde ele acaba tirando. Tá, agora eu vou fazer, vou pintar com o Tutti Frutti, então, a outra parte aqui, ó. Ó, observe. Fica aqui assim, ó. Aqui assim, ó. E a gente puxa, né, gente? Não pode ficar uma dualidade nessas nossas cores aqui, tá? A gente vai puxando para formar uma cor, uma pétala única. Sem haver cores, separação, dualidade. Não pode. Sempre se tem uma coisa que eu cuido muito, é para que haja, então, uma junção das tintas, né? Vou botar um pouquinho do vinho, porque eu percebi que aqui, ó, eu tenho cor mais forte de vinho, então eu quero colocar também nessa partezinha de baixo, um pouquinho mais forte o vinho. Aqui assim, ó. E vai formando, então, aqui assim. Nessa aqui também, tá? Aqui assim, ó. Porque eu vejo que vem lá de... A outra tem, essa aqui também quero colocar. Assim. E aqui assim também vou colocar. Porque tem, daí eu vou colocar. Daí fica um pouquinho mais forte, né? Essa nossa pétala aqui. E aqui, então, eu vou colocar, então, o Tutti Frutti, que eu não coloquei. Aqui assim. Observe. Tá? Assim, ó. Então, dá pra gente perceber, eu tô procurando cobrir bem os pontinhos, mas como eu tô usando uma cor clara, e esse rosa, esse Tutti Frutti, ele não tem uma, como é que a gente fala, que cobre, o branco ele cobre muito bem quando a gente faz. O branco cobre muito bem o pretinho do risco, os pontinhos, o pontilhado, mas tem algumas cores outras que não cobrem bem.
tô tentando aqui passar. Nem que depois eu pego e passo de novo, tá, gente? Vocês também podem fazer isso. Quando uma pintura, você percebe que falta um retoque, mesmo depois de terminar dela, vocês pegam e dão uma retocada nessa pintura. Nossa, mas essa flor de trás ficou muito bonita. Ficou bem graciosa. Passar aqui assim, ó. Ó, passei em cima bem do risco, tá? Assim, ó. Então, a nossa flor de trás, ela está pronta. O que eu vou fazer agora? Vou fazer, então, esse cabinho que tá por trás, esse verdinho, que é nas costas da rosa, né? Então, eu vou pegar aqui o meu vermelho, o verde oliva, tá? O verde oliva com um pouquinho de branco, ele vai formar quase a cor pistache, que são as cores que eu já estou usando. Então, eu vou fazer aqui assim, ó. Pegando aqui assim, ó. Não precisa botar muita tinta, nem precisa ter muito medo de arriscar. Coloca assim, ó. Tá? Ele é... Depois o pincelzinho fino, ele dá pra fazer os finalmente bem retocadinho. Aqui assim, ó. Vou usar um pouquinho do branco. Tá aqui. Só pra dar uma luz nessa parte que tá por trás aqui, tá? Assim, ó. Parte de cá. Assim. Aí eu vou pegar, então, o pincel filete, que é o pincel fino que eu tenho, tá? E vou passar aqui assim, ó. E vou fazer, então, esse cabinho que tem aqui, ó. Que é onde a rosa tá. Eu fiz ele bem fininho, porque eu fiz com pontilhado, né? Mas eu vou dar uma engrossada nele, porque ele tá muito fininho. Um cabinho desse não vai segurar uma rosa dessas. Então, eu vou dar uma engrossada aqui assim, ó, no próprio cabo. Aqui assim, ó. Gente, é tudo criatividade. Vocês, quando vão pintando, vocês vão percebendo também o que falta, como é que vocês podem mudar um desenho, o que falta numa pintura, tá? Que assim, ó, vou fazer uns raminhos assim, ó, certo? Porque a gente vai colocando, tá? Que assim também, uma coisinha assim, ó. A gente vai inovando e vai colocando a nossa criatividade. Ó. Então, gente, nós finalizamos o nosso trabalho. Eu já havia colocado esse stencil rosa no início, né? Vocês observaram, quando eu comecei a pintar as rosas, eu já tinha esse stencil. Mas para finalizar e ter um preenchimento aqui, então eu coloquei este escrito, né? Então eu vou aproximar assim, vou mostrar como é que ficou então o nosso trabalho, tá? Observem, ó, ficou um trabalho bem bonito. Finalizamos a nossa toalha dessa forma, é uma toalha rosinha clara. Então, finalizamos assim. Um trabalho que ficou bonito e um pano de rosto, né? Uma toalha de rosto no tom rosa. Tinha rosa, coloquei rosa, o único detalhe é essa rosa vermelha que coloquei a mais, certo? Então, bora lá misturando as tintas.